presente sessão. Convido a senhora secretária para fazer a chamada do senhor de vereadores. Pedro Geraldo. Presente. Está com defeito isso aqui. Não. Alô? Alô? Eu tô pedindo. Alô? Alô? Som. 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 Eloy Pedro Geraldo. Exaú Baia. Presente. Fernanda Melo Baia. Presente. Fabiano Morfelli. Presente. Juarez Soares. Presente. Écio Hélio de Melo. Presente. Cláudio Tiago Isidoro. Odirley Resine. Presente. Wilson Natálio Silvino. Presente. Elizabeth. Presente. Convido o vereador Fabiano Morfelli para fazer a leitura de uma passagem bíblica. Pequeno expediente. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 6ª sessão ordinária do 3º ano legislativo da Câmara Municipal de Tijucas, realizada no dia 26 de agosto de 2019. No 26º dia do mês de agosto de 2019, às 20 horas, esteve reunida a Câmara de Vereadores de Tijucas, na Sala das Sessões, em seu edifício, a Rua Coronel Bichli, número 181. Havendo número legal, o senhor presidente invocou a proteção de Deus para declarar aberta a presente reunião. O senhor presidente solicitou à senhora secretária que fizesse a chamada a 2 senhores vereadores, estando ausentes o vereador Odirley Resine por motivo justificado. Na sequência, o senhor presidente convidou o senhor vereador Eloy Pedro Geraldo a fazer a leitura de uma passagem bíblica. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou à senhora secretária que fizesse a leitura da ata da sessão anterior. Colocou em discussão e votação a ata, sendo aprovada. Dando sequência, o senhor presidente convidou a senhora segunda secretária a fazer a leitura do expediente recebido. Prosseguindo, o senhor presidente comunicou a todos que no dia 29 de agosto de 2019, a Câmara de Vereadores realizará audiência pública para tratar de mudanças no plano diretor do município de Tijucas, no plenário desta casa, a partir das 20 horas. O senhor presidente convidou também toda a população a colaborar, conferindo a proposta da Prefeitura e elaborando possíveis modificações. Grande expediente. Conforme a ordem de inscrição, fizeram uso da palavra os senhores vereadores Wilson Natálio Silvino, Écio Hélio de Melo, Rudinei de Amorim, Eloy Pedro Geraldo, Fernanda Melo Bayer, Fernando Fagundes e Cláudio Tiago Isidoro. O vereador Rudinei de Amorim também se inscreveu, porém não houve tempo hábil para sua fala. Prolongamento do grande expediente. O senhor presidente colocou em discussão e votação as indicações
272 e 277, de autoria do vereador Eloy Pedro Geraldo. 292, 314 e 315, de autoria da vereadora Fernanda Melo Baia. 311, 321, 322, de autoria do vereador Isaú Baia, sendo todas aprovadas por unanimidade. Na sequência, o senhor presidente colocou em discussão e votação os requerimentos 118 e 142, de autoria da vereadora Fernanda Melo Baia, 139 e 140, de autoria do vereador Isaú Baia, sendo todos aprovados por unanimidade. Ordem do dia. O senhor presidente convidou a senhora segunda secretária a fazer a leitura do projeto de lei número 25/2019. Ato contínuo, o senhor presidente colocou em discussão e segunda votação o projeto de lei número 25/2019, sendo aprovado por unanimidade. O senhor presidente reiterou o convite a toda a população para audiência pública no dia 29 de agosto de 2019 na Câmara de Vereadores para tratar de mudanças no plano diretor do município de Tijucas, a partir das 20 horas. E não tendo mais nada a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão, convocando outra para o dia 2 de setembro de 2019, à hora regimental, no plenário da Câmara, e para constar, foi lavrada a presente ata. Em discussão a ata. Em votação a ata. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito o senhor vice-presidente que faça a leitura do expediente recebido. Correspondência recebida. Do gabinete da vereadora Fernanda, encaminhando o projeto de lei 078 e 079/2019. Do gabinete do prefeito, encaminhando o projeto de lei 2372 e 2373/2019. Da Secretaria de Agricultura, em resposta ao requerimento 128/2019. Da Prefeitura de Canelinha, convidando para a inauguração da Casa Santa Ana, no dia 7/9/2019, às 19 horas, na Avenida Joaquim José de Santana, ao lado do Estádio Municipal Galeão. Da Secretaria de Saúde, em resposta ao requerimento 142/2019. Do gabinete do vereador Fernando, encaminhando o projeto de resolução 029/2019. Essas são as correspondências recebidas, senhor presidente. Grande expediente. De acordo com a ordem de inscrição, concedo a palavra ao vereador do grupo MDB e PDT, Eloy Pedro Geraldo. Alô. Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, ouvintes da Rádio Transamérica, as pessoas que nos prestigiam através do Facebook e as pessoas que se fazem presente no nosso plenário esta noite. Eu trago hoje, senhor presidente, uns assuntos aqui, e assunto esse de preocupação da comunidade, principalmente dos moradores da rua Monsenhor Augusto Zucco. Eu digo isso, senhor presidente, porque se vê uma empreiteira, né, trabalhando ali naquela extensão de 200 metros, na primeira quadra da rua Monsenhor Augusto Zucco, e não se vê nenhum administrador da prefeitura, nenhuma funcionária da Secretaria de Obras, não se vê nenhum fiscal da prefeitura acompanhando aquela empresa que vai fazer aquele asfalto ali. Digo isso porque constantemente a gente passa por ali e vê, abre buraco, fecha buraco, abre buraco, fecha buraco. Constantemente a gente vê ali canos estourados, né? E não se vê nenhuma pessoa responsável, vereador Cláudio, dessa administração, acompanhando aquela obra ali. Simplesmente entregaram, disseram, Coque, você pode fazer essa obra aqui, tranquilo, vamos fazer uma permuta, seja do que for lá, e vocês vão fazer esses 200 metros de asfalto aqui na Monsenhor Augusto Zucco.
Simplesmente isso, vereador. O que dá para se notar é isso. Porque não se vê ninguém acompanhando aquela obra. E os próprios funcionários da empreiteira que está ali, que foi contratada, eles estão até perdidos. Porque nunca vi tanto cano arrebentar, nunca vi tanta situação ali irregular daquela obra ali. Porque hoje, queira ou não queira, a maioria das tubulações da água de Tijucas estão muito na flor da pele. Muita flor na flor dos calçamentos, né? Assim, bem em cima da flor, né? E realmente ali naquela rua não é diferente. Ontem, por exemplo, eu passei ali ontem à noite e tinha 3 vazamentos de água. E não foi consertado, ficou até hoje de manhã vazando água. E a gente se preocupa porque como é que vai ficar essa obra depois do asfalto tapado por cima? Como é que vamos ver esses vazamentos? Como é que vamos ver? Vai ser mais uma rua emburacada. Constantemente, até porque vai ser feita uma obra por cima daquelas pedras que estão ali, e a gente vai ver que realmente vai ficar um serviço mal feito. Porque não há acompanhamento da administração, não há acompanhamento da própria Secretaria de Obras, e também eu acho que o SAMAI também só vai lá quando ele avisa que arrebentou uma rede de água, porque realmente o que se vê lá hoje é uma vergonha. A gente vê lá o descaso da obra, né? Bem, se foi ganha a obra, foi, mas tem que ter a responsabilidade, tem que ter a parte técnica, tem que ter o engenheiro responsável, porque os moradores daquela rua ali é que vão circular, vão passar por ali, e realmente a gente vai ver que essa obra vai nos preocupar. Não vai ser uma obra tão boa como está sendo feita nas outras partes do município de Tijucas, né? E a gente já está alertando isso. Eu acho assim, a prefeitura, junto com aquela empreiteira lá, devia sentar, realmente ver os pontos daquela situação daquela rua lá, realmente ver o que se pode fazer, como é que ficou a tubulação antiga que tinha lá da água fluvial, como é que ficou, porque queira ou não queira, ainda existe nessas águas fluviais esgoto de casas ligado. Como é que ficou? Tiraram, não tiraram? Porque isso tudo vai repercutir, presidente, futuramente na obra. Com certeza. Então aqui eu só me preocupo, dando um alerta, né? Os moradores estão preocupados também, porque eles vêem tanto abre buraco, fecha buraco e tanto vazamento de água, que realmente não sabem como é que ficar depois do asfalto passado por cima. Que depois de tampar, vai tudo para água abaixo e vai começar a emburacar a rua. Apesar de uma rua que tem pouco buraco aquela rua ali. Realmente, né? É de se preocupar um pouco. Então eu peço que a administração olhe com carinho, acompanhe aquela obra, porque agora está vindo a parte da finalizações, está vindo a parte do pavimento asfáltico, e realmente precisa ter alguém lá da administração, o engenheiro Miguel, ou o secretário que sai do seu gabinete, vai lá olhar a obra, né? E realmente faça a coisa acontecer como tem que ser acontecido, dentro das leis, dentro das normas, certinho, para não termos futuramente problemas com aquela rua, ali na rua Monsenhor Augusto Zucco, para aproximadamente 200 metros de asfalto. Outra situação também que me traz aqui, às vezes as pessoas fazem as licitações, né, e não têm a noção, vereador Cláudio, dos transtornos que certas obras podem ocasionar. Eu digo isso verificando lá na rodoviária, nossa rodoviária aqui, Tijuca, está sendo feita uma reforma lá, né, e a gente vê constantemente as pessoas trabalhando, e as pessoas estão lá usando a rodoviária, circulando no meio daquelas obras, entendeu? Então, vê o perigo que é, porque existem maquinários elétricos lá trabalhando, existem situações lá diversas, que ocasionam muita insegurança para as pessoas, né? Perigo, vamos dizer assim, para quem está circulando dia a dia lá naquela rodoviária, pegar o ônibus, saltando o ônibus, né? Que tem pessoas de idade, tem crianças, tem então diversas pessoas que estão circulando diariamente ali, eu acho que em torno de 2.000 pessoas que passam pela rodoviária durante o dia, né? E aquela obra acontecendo durante o dia. Então eu tragaria aqui uma sugestão à administração, para que nas próximas obras, onde tem transtorno de pessoas assim, muitas circulações, que vejam com as empresas fazer o trabalho somente à noite. É muito mais fácil para eles trabalhar, muito mais seguro, né? A obra rende muito mais rápido para ser trabalhada e não ocorre nenhum perigo para as pessoas que usam diariamente ali, especialmente hoje, a nossa rodoviária. Então eu peço que a próxima, que essa agora não tem mais como fazer, já foi feita a licitação, a empresa está trabalhando, né? Mas eu peço assim, então, que sinalize melhor
aquela situação na rodoviária, porque realmente existem diversos pontos que a gente vê que é muito perigoso. Porque lá, como eu já falei, tem crianças, tem pessoas idosas, né? Pessoas deficientes que andam por lá, e realmente precisam ser bem sinalizadas, bem cuidadas. Pessoas, até mais ainda, alguma pessoa da empresa só olhando assim por fora, cuidando das situações. Porque não se sabe, hoje, se você fechar os olhos um pouquinho, já tem uma criança em cima de uma pedra, já tem uma outras situações. Então, realmente precisa ser olhado com carinho as obras agora, quando tem circulação de pessoas. Então, eu trago aqui uma sugestão, que as próximas obras, então, sejam feitas no período noturno, né? Porque realmente daria menos perigos para as pessoas que vão circular diariamente ali, né? E nessas obras que estão sendo feitas. E outra situação também aqui, que eu até fiquei um pouco preocupado, né? Nós estamos, vereador Juarez, a menos de 1.000 eleitores para perder o nosso capital do Vale, para perder para São João Batista. O último censo agora, São João, está a 980 eleitores menos de Tijucas. Então, nós estamos preocupados, porque as Tijucas, de 2 anos para cá, cresceu só 2.237 pessoas. Então, realmente, não houve um avanço muito grande de moradores de Tijucas, né? Então, não se vê tantas obras aí, se vê tantas construções, e o número de pessoas, não sei, diminuiu, não cresceu quase nada, vamos dizer assim. Então, hoje nós estamos a menos de 1.000 pessoas de habitantes e do que São João Batista. E isso, há 5 anos atrás, a diferença era quase 5.000 habitantes, né? Então, realmente, nós temos que se preocupar, temos que ver o que está havendo, qual é o êxito, o que está ocorrendo com as pessoas que não estão ficando em Tijucas, o porquê. Será que é segurança? Será que é a condição de vida? Tem muitos motivos que podem ter que essas pessoas não estejam mais querendo morar em Tijucas. E isso a gente se preocupa, porque realmente é uma cidade acolhedora, uma cidade do povo hospitaleiro, né? E realmente a gente gosta muito onde a gente vive aqui. E outra até para a gente aqui falar, né? Eu estava vendo o estudo da nossa beira-rio aqui, vereador Cláudio. Ela hoje circula em torno de quase 15.000 veículos por dia. Então, você vê que é uma obra que tem que ser feita urgentemente, tem que ser uma obra que seria, a primeira obra dessa administração teria que ser essa beira-rio. E realmente, por esse caminho, o prefeito não viu isso e está deixando a desejar, e o povo está sofrendo aí no dia a dia. É isso, boa noite, presidente. Conforme a ordem de inscrição, passa a palavra ao vereador Fernando Fagundes. Senhor presidente, colegas vereadores, boa noite aos presentes, aos ouvintes da rádio, aos amigos que nos acompanham pela internet, ao Aldinho, ao pessoal da Nova Descoberta, que está aqui sempre, né? É um dos únicos bairros que sempre acompanham, né, nós. Então, boa noite a todos. Primeiramente, queria falar sobre o combate à violência contra a mulher, que foi tema do Jornal Nacional dos últimos 15 dias para cá. E o ASJA, que a gente chama, quem acompanha, fez um concurso que era a nossa voz por elas, né? Vários colégios de Santa Catarina participaram desse concurso, e o nosso colégio Cruz Souza aqui é de Tijucas, ficou em terceiro lugar, né? Então a gente fica muito feliz e muito contente. Parabéns ao professor Fabiano Dantas, às alunas Samara, Maria, o Murilo, a Evelyn, ao Jonathan e a nossa sempre querida diretora Sandra. Eu estava, só para quebrar um pouco agora, eu estava vindo lá de São José, escutando a rádio,
e realmente a rádio não está sendo transmitida mais uma vez, né? Então não está sendo transmitida. Não é que a gente não queira falar para vocês, né? Que vocês são uma das pessoas mais importantes que sempre acompanham. E se for para essa Câmara falar para uma pessoa, a gente também fala, né? Mas é que eu estava escutando, não é de hoje, e a rádio sempre tem, não sei, está acontecendo alguma coisa, né? E não está sendo transmitida. Tá. Mas é assim, ó, a gente sabe, não é de agora, não vou falar que é de hoje, né? É de hoje isso. Mas já está acontecendo há tempo isso. Pode ser que é do ano passado, ano retrasado, há 10 anos atrás, mas está sempre, tá bom? Senhor presidente. Então a gente fica muito triste com isso, né? E também queria falar para vocês 12 que estão aqui hoje, né? Que o nosso assunto também é o centro de eventos lá do Mata Atlântica, né? Que em 2016 a gente foi atrás, conseguiu o recurso, mais recurso do deputado Peninha, entre outras obras que ele trouxe para o município de Tijucas. E já faz um ano e pouco que ela, realmente, a empresa que ganhou a licitação já entregou a obra e nós já estamos mais de um ano, o vereador Eloy, com aquela obra pronta e que a gente não tem previsão ainda para ser inaugurado, né? A gente fica com bastante pena porque já foi várias falas aqui nossa, minha, de vereador, de outros vereadores, tanto de situação como de oposição, que cada dia que passa, ele só feita mais uma coisa. O vidro já está, alguns vidros arrebentados, as portas já não estão como na época a empreiteira entregou. Isso a gente fala porque já faz mais de um ano que a empreiteira chamou o senhor prefeito, o engenheiro, e entregou a obra. Mais de um ano. Né? Quando eu ouvi falar até que a Câmara talvez poderia ocupar aquele espaço, talvez, né? Podia ser, eu fiquei até feliz, embora aquele espaço não tivesse a função, né? E tem, né? Mas a gente fica até feliz que pelo menos aquele espaço seria ser usado. E o que a gente vê hoje que está lá no mato, a obra já foi entregue ao município por mais de um ano e nada, né? Infelizmente. É desse que eu tinha para hoje, senhor presidente. Obrigado a todos e boa noite. Conforme a ordem de inscrição, conceda a palavra à vereadora Fernanda Mello. Conversando com o moço que cuida da rádio, o problema está na rádio, lá na Transamérica, tá? O link é do link deles, que aqui está tudo correto, tudo certinho, não está transmitindo, tá? Mas é problema da rádio, deve ser da torre do governador, mas está passando pelo Facebook. Boa noite, senhoras e senhores, munícipes que nos acompanham aqui em plenário, pessoal da Associação da Comunidade da Nova Descoberta, seu Zezinho, Ivocélio, a Nardilene, que nos acompanham aqui no plenário, o Aldinho, lá da Comunidade do Sul do Rio, também é um líder da nossa comunidade, o Izzy, aqui do centro, o suplente de vereador, que também nos acompanha ali. Muito obrigado pela presença de vocês, né? Senhores vereadores, eu gostaria de fazer uma fala hoje, mais uma vez direcionada à educação do nosso município. Vou pedir para o Gustavo repassar algumas fotos que eu entreguei para ele. E gostaria de falar sobre um colégio, que é um dos maiores colégios da nossa cidade, e localizado no bairro, né, que é o bairro também populoso e com menor renda per capita que temos aqui no município, que é o bairro da Praça.
Nós temos um colégio lá, que é o Colégio Walter Vicente Gomes, que está sofrendo problemas estruturais já há alguns anos, né? Não vou nem falar aqui no ginásio de esportes, que chove dentro e que está sem ser utilizado há mais de 2 anos. Vou falar só do colégio, que é realmente absurdo. Vou mostrar algumas fotos aqui em relação à vistoria lá realizada, mas antes até mesmo de falar sobre os problemas, eu gostaria de relatar aos senhores que no dia, vamos ver o dia aqui dessa licitação, enfim, a data aqui, no dia 22 de outubro de 2018, foi feita uma licitação, que é a número 213, onde foram aprovados R$290 mil destinados a executar serviços de manutenção em madeira, outros materiais, manutenção de telhado, tudo que compreende a atividade de carpintaria, utilizando ferramentas, manutenção de limpeza, 100 mil para manutenção de limpeza de colégio, serviço de manutenção de pintura em geral, reparos, R$290 mil destinados a esse trabalho. Temos aqui uma outra licitação de 2018, que é a 142, também destinando dinheiro público para essa situação relacionada às escolas. No entanto, o tempo passou, faz mais de 1 ano, né, da aprovação dessa ata. Nós não tivemos acesso ao contrato, até porque ele não está viabilizado via internet, e a burocracia para que a gente tenha acesso a tudo é bem complicada. Mas eu já vou fazer um requerimento para a próxima sessão, a fim de que a gente possa instruir essa denúncia. Mas a situação do colégio Walter Vicente Gomes é gritante. Aí estão as fotos, que revelam realmente a escola com vários vidros quebrados, pode ir passando, abandonada, a área onde deveria ser um depósito com a porta retirada. Essa aqui é uma sala que, segundo informações das professoras, foram licitados, lá iriam ser feitas 2 salas com 2 telhados, né? Reforma de 2 salas. Eles só fizeram uma, mal e porcamente, que ainda está chovendo dentro, e a segunda está assim, ó, abandonada. Sendo que essa sala aí, que é no piso térreo, ela deveria servir para as crianças do 1º ano que estudam lá e que hoje estão estudando no 2º andar. 2º andar de uma escola, não tem rede de proteção na janela, tá? E as crianças do 1º ano estão lá dentro, no 2º andar, correndo risco. Porque num fechar de olhos de uma professora, uma criança vai à janela, cai, quanto é que vale a vida dos nossos filhos, né? Então, a situação realmente assim, é horrenda, é absurda, e eu não consigo entender que tipo de profissional cuida de uma escola dessa que não enxerga um absurdo desses. E o mais gritante dessa situação toda é saber que nós temos o prefeito municipal que mora quase do lado da escola, mas que a filha dele não estuda naquela escola. Aí ele botou numa das melhores escolas que nós temos no município, que é bem longe da casa dele, aqui na Rua da Pitanga, que é a Juliadão. Então, para vocês verem, né, a maior escola do município, licitação feita aqui, e a população tem que correr o risco e passar por isso. Ó. Só um minuto, vereadora. A senhora falou que a filha do prefeito não estuda ali, realmente não estuda, porém a esposa dá aula, é professora nessa escola. Entendi. Então ela vai todo dia, ela convive com isso, ela sabe dos problemas que tem. E não sei se ela não passa para a secretária ou para o marido, mas o fato é que a senhora tem razão nas suas reclamações, eu já recebi denúncias também. E alguma coisa tem que ser tomada, porque essa escola está completamente abandonada. Pois é, então é isso aí, ó. Esse é o reflexo. 100 mil para capinar as escolas, e está aí, ó. Madeira jogada, sujeita a uma criança ir ali se machucar. É claro que a vereadora se preocupa com a estrutura física, mas muito mais me preocupa é o risco que essa estrutura física traz às nossas crianças, porque aí sim são danos irreparáveis. Ah, Fernanda, é porque não é o teu filho, porque o teu filho tu coloca em outra escola, né? É por isso, né? Por isso que não se preocupa, porque o teu filho tu não bota estudar do lado da tua casa, tu bota estudar lá 2, 3 quilômetros, porque aquela escola não é boa. Só que nem todos os munícipes podem escolher.
E nem todos os munícipes têm condição de levar a criança para estudar noutra escola mais longe da sua casa. Então é isso, senhores, ó, completamente abandonado, vidros quebrados, ó. Assim, além da situação realmente pública, da questão de gestão pública, de estruturação, se vê realmente assim, um abandono na gestão dessa escola. Porque a minha mãe sempre me disse que a pobreza não é sinal de sujeira, de imundície, de relaxamento. E o que se vê realmente na gestão pública dessa escola, além da falta, é claro, de recurso público, é sujeira, é relaxamento, tá? Coisa que não se poderia admitir dentro de uma administração pública feita por um professor. É um absurdo. Nós temos que presenciar nas escolas do município uma situação dessa. Muito obrigada, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Isaú Baia. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público presente. Boa noite especial ao meu amigo Wagner, lá do bairro da Praça, Wagner Felizato, que se faz presente hoje aí na sessão, nosso suplente vereador do PDT. É um prazer tê-lo hoje aqui na nossa casa. Cumprimento também o pessoal que nos acompanha pelo Facebook e aos que estão tentando nos ouvir pela Transamérica, né, vereador Vilcim? Peço gentileza, o Gustavo lá, que continue colocando as fotos ali que a vereadora colocou. Dizer, senhores vereadores, principalmente a vereadora Fernanda, que em 2017 também tivemos ali, visitando a escola Walter Vicente Gomes, que estivemos conversando com a diretora Roseli e com a adjunta, que era a Vanessa Giacomossi. E na época também batemos fotos, fizemos vídeos, reclamações, indicações aqui nessa casa, reclamando da situação que se encontrava essa escola Walter Vicente Gomes. Uma escola em péssimo estado, era mesa com ponta de prego para fora, caixa d'água de amianto ainda, daquelas antigas que nem é mais permitido por lei, por se tratar de um material cancerígeno, infiltração, banheiro totalmente sujo, que não está sujo, estava totalmente quebrado, arrombado, e fizemos essa reclamação e pedimos a indicação para que fossem tomadas as devidas providências. Passou-se um mês e pouco, quando voltei naquela escola, para ver se a reclamação tinha surtido efeito. Realmente, muita coisa tinha sido melhorada, muita coisa tinha sido consertada, mas, infelizmente, é como quem pau que nosso torto não se endireita. A escola voltou a estar naquele péssimo estado de conservação. A gente vê ali uma diretora que não tem poder de fazer muita coisa, seus pedidos não são atendidos, uma escola completamente desprezada pela administração. Era uma escola que era para ser uma escola modelo, pois se trata... Um minuto, vereador. Peço até mais um pouquinho, porque o senhor usa um pouco do nosso tempo ali para... Uma escola completamente abandonada, próxima à casa do prefeito, ali a 100 metros da casa do prefeito, onde a primeira dama dá aula, inclusive, e está lá. Um verdadeiro descaso. Recebi do meu amigo Tiago Dazeli, para quem não conhece, filmagens e fotos que eu vou usar até na próxima sessão. Até a professora de informática, eles não estão deixando ela dar aula, estão botando ela como vigia na porta da escola para cuidar, porque não tem um governo, não tem uma administração, não tem uma gestão na escola. É um caso lamentável mesmo. E a gente pede para a Associação de Pais e Filhos que lutem, que vejam esses problemas também, tragam para a Câmara para a gente brigar por eles e ajudar também. Porque a gente não vê uma associação de pais e filhos também trazendo essa reclamação. Tragam, não só da escola Walter Vicente, mas como todas as escolas. Tempo, vereador. Tempo terminou. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Conforme a descrição, passo a palavra ao vereador Cláudio Tiago Isidório. Boa noite, senhor presidente, público aqui presente. Gostaria hoje de poder falar a respeito das diversas obras que estivemos conversando com o prefeito, mas infelizmente vou falar de uma situação desagradável provocada pelo nosso superintendente de esporte, Betinho Giacomossi. Betinho, na sua arrogância, prepotência, acabou dando um WO por conta dele
para a equipe do Bar do Vilmar lá no sul do Rio da Sinuca, onde ele, através de uma conversa do WhatsApp, confirmou que o jogo seria numa segunda-feira às 7h30 da noite. Confirmado, os atletas não compareceram, e aí o senhor Betinho Giacomossi pegou e decretou WO. O Bar do Vilmar acabou entrando, o vereador Eloy, com recurso, né, para que fosse levado à comissão, isso numa segunda-feira passada, uma semana atrás, e o senhor Betinho Giacomossi ficou com o requerimento embaixo do braço, levando somente hoje para análise do Tata, que é o procurador que faz parte membro da comissão julgadora, comissão disciplinar, conforme diz o artigo 1º lá. Só que ele já foi com uma resposta já firmada para o procurador poder assinar, dizendo que seria dado WO. O procurador, como é conhecedor de direitos, não vou fazer isso. Mas isso consta aqui no relatório que ele me deu, que o Betinho disse o seguinte: mesmo assim, o superintendente da FME aceitou o requerimento e passou para o presidente da comissão disciplinar. Mentira, falso, dissimulado, caviloso. Essas são as palavras que competem ao Betinho Giacomossi, comprova naquilo que ele passou aqui. Pessoa pública que age de má fé tem que saber escutar sim. Agiu de má fé, se mostrando um tremendo incompetente na sua função, inapto, inábil. Fico triste em dizer isso, porque o governo municipal, o prefeito Eloy, vem fazendo muito para dar condições ao esporte de Tijucas. E quando bota uma pessoa lá que não sabe escutar, que quer se comportar como um ditador, como um tirano, é isso que dá. Existe uma comissão disciplinar. Ele que tivesse levado o caso do WO da Sinuca, Aldinho, que é lá do teu bairro, do sul do Rio, para a comissão disciplinar. A comissão disciplinar iria julgar e ali com certeza todo mundo iria acatar. Você inclusive foi um dos prejudicados lá do teu bar. Então fico triste de estar falando essas palavras aqui, mas falo com provas. Provas escritas por ele mesmo, pelo Betinho Giacomossi, ao me fornecer esse documento dizendo por que ele tinha aceitado o WO, onde ele mente ao dizer que junto com o presidente da comissão disciplinar tomou decisão. E isso é grave no meu ponto de vista, um agente público mentir. Então, hoje, com tantos esportes acontecendo na nossa cidade, eu tenho um presidente da Fundação Municipal de Esporte no qual não se pode confiar. E não confie. Digo isso porque tenho a conversa no WhatsApp e ele não aceita. Se mostrou um tirano, né? Eu acho que deveria ser morar em algum outro país, numa ditadura, porque em Cuba, né, na Coreia do Norte, na China, e esse foi o comportamento que ele mostrou perante ao requerimento que lhe foi apresentado pelo Bar do Vilmar. Está se mostrando um Hitler da vida, um Saddam Hussein, Fidel Castro, ou o Czar Ivan, o terrível. Quem sabe seja Betinho, o terrível, ou para não dizer o incompetente. Fico triste, espero que o prefeito realmente o chame, assim como fez hoje, para que o resultado bem provável não se reverterá, mas que a comunidade precisa saber que hoje o presidente da Fundação Municipal de Esporte é um incompetente, um mentiroso, isso tem que ficar sabendo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Conforme a descrição, passo para o bloco do PSD, PT, PPS, DEM, PP, com a palavra Juarez Soares. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, público presente, pessoal da Nova Descoberta, da associação, mais uma vez aqui, sejam sempre bem-vindos. E cumprimentando o suplente vereador, futuro vereador nos próximos dias, né, Wagner, seja sempre bem-vindo, Wagner, sempre colocando à disposição, tanto eu enquanto vereador, quanto meu gabinete, para qualquer dúvida, da mesma forma, o teu colega, o titular, vereador Fabiano. Aos ouvintes da Rádio Transamérica e também aos internautas através de Facebook. Inicio cumprimentando o superintendente da Fundação Municipal de Esportes, o Betinho Giacomossi, que na última sexta-feira teve início a abertura do Campeonato de Futebol de Salão de Tijucas, recorde de equipes, 44 equipes no campeonato do nosso futebol de salão. É claro que o que trouxe à tribuna aqui o nosso colega vereador Cláudio é algo a ser visto, só que eu acho que não denigre a imagem do superintendente Betinho Giacomossi pelo trabalho que ele realizou até aqui, frente à Fundação Municipal de Esportes, quanto o Campeonato Municipal, outros, as Olimpíadas Tijuquense,
né, todas as modalidades que foram praticadas no exercício da superintendência do nosso amigo Betinho Jacomossi. O tema principal desta noite, senhor presidente e demais vereadores, é uma fala da vereadora Fernanda, no último dia 19 de agosto, no qual ela disse que não existia, né, nenhum processo com ganho de causa da Igreja Católica com relação ao terreno que até então está sendo disputado entre o Clube Renascença e a Igreja Católica, o uso capião. Né, não existia nenhuma decisão, né, sobre esse assunto. Existia, sim, o indeferimento de um uso capião. Eu quero dizer a cada um de vocês que existe, sim, uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, no qual diz que o uso capião protocolado pelo Esporte Clube Renascença não confere, não foi deferido pela Justiça, porque, segundo o Tribunal de Justiça, através de 3 desembargadores, o terreno pertence, sim, à Igreja Católica, ela é proprietária. E eu digo isto porque eu fui no registro de imóveis aqui da nossa cidade, vereadores e população, ver quem era o proprietário, vereadora Elizabeth, quem era realmente proprietário desse terreno. E lá no registro de imóveis diz o seguinte: pelo termo de qualificação no aforamento número 40, datado de 29 de dezembro de 1910, a proprietária, representada pelo prefeito da época, Tenente Coronel Benjamin Galotti Júnior, concede à fábrica da Igreja Matriz desta cidade, por aforamento perpétuo, o imóvel objeto do presente matrícula do FÉ. Então, desde 1910, o então ex-prefeito Coronel Benjamin Galotti Júnior deu aquele terreno como aforamento à Igreja Matriz. E aí, no ano de 2013, a diretoria da época entendeu que poderia fazer uso capião. Não estou dizendo aqui se tiveram ou não, mas entenderam as pessoas que estavam em 2013 na direção do Clube Renascença que deveriam entrar com uso capião. E entraram aqui na comarca de Tijucas. E na decisão de primeiro grau, o que acontece? A doutora juíza Monique disse que realmente ela entendeu, do ponto de vista dela, que o terreno poderia ser feito uso capião, por entender que o Renascença estava há mais de 50 anos no terreno, então poderia ser feito uso capião e que o terreno, o proprietário seria, após esse uso capião, do Esporte Clube Renascença. A Igreja Católica, né, através da Mitra, ela entrou com um recurso de apelação. O que é o recurso de apelação? O recurso de apelação é quando um juiz dá uma decisão, por exemplo, que o vereador Eloy não concorda, ele entra com recurso. Esse recurso vai até o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. E lá é julgado. E nesse julgamento, onde foram 3 os desembargadores, né, e até digo o nome dos 3, teve como relator o desembargador Rubens Schwitt, desembargador Jorge Luiz e também o desembargador João Batista Góes. Os 3, por unanimidade, ou seja, os 3 entenderam que o terreno pertence realmente à Igreja Matriz. Então é uma decisão. Isso aqui é uma decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Então existe uma decisão. E quero dizer à vereadora Fernanda, que a vereadora Fernanda disse que queria ver um dos 2 vereadores que estavam... Não, vereadora, por favor. Quero dizer, cadê a decisão dizendo que Ordem, vereadora. O terreno é da igreja. Vereadora, por favor. Por favor, vereadora. Ordem. Por favor. O dia que a senhora falou, eu escutei a senhora muito bem. Assim, eu vou dizer até um trecho da decisão do relator, né? E assim ele falou: assim, o fato de ter formado a associação não interfere no animus domini, vez que, no momento da sua constituição, seus membros, moradores da comunidade, tinham conhecimento de que o domínio útil pertence a outro, ou seja, a Igreja Matriz, a nossa Mitra de Florianópolis.
tinham conhecimento de que o domínio útil pertencia a outro, sem ter, naquele momento, intenção de ter o bem para si. E a posse, originalmente adquirida em caráter precário, permaneceu assim durante todos durante todos os 50 e poucos anos do Clube Renascença, ele tinha posse. É a mesma coisa que eu morar numa casa, eu não sou proprietário, mas eu tenho a posse. Um carro, eu ando com o carro para cima e para baixo, eu ando com ele, tenho a posse, mas não sou proprietário do carro. Então, posse é isso, é tu ter, mas tu não ser o proprietário. Em outras palavras, diz o relator, o desembargador, a parte autora, quer dizer, a parte autora é o Clube Renascença, assumiu a posse do imóvel por mera permissão, estando diante de uma posse precária, a qual não convalesce para efeitos aquisitivos a teor dos artigos 1203 e 1208 do Código Civil. Então, ele disse que existia posse, mas de forma precária, porque existia uma autorização verbal da mitra. E, por fim, o desembargador diz, antes posto, dá-se provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido inicial. Ou seja, ele indeferiu o pedido de uso campeão dado pela juíza de primeiro grau, a doutora Monique. Então, são duas decisões. Existe decisão, população? Existe duas. De primeiro grau, dizendo que o terreno podia ser feito uso campeão ao Clube Renascença. A Igreja Matriz recorreu da primeira decisão. Lá no Tribunal de Justiça, três desembargadores entenderam que a apelação da Igreja Matriz era realmente de ser reconhecida e que o Clube Renascença não poderia fazer uso campeão, que são desembargadores, mais uma vez, Rubens Schwitt, desembargador Jorge Luiz e desembargador João Batista. Então, existe, sim, uma decisão dizendo que a igreja é proprietária do terreno através de aforamento. Então, existe decisão. Vereador, existe. Não vou dar, vereador. Existe. Porque eu não pedi para a senhora no dia que a senhora falou. Eu quero só deixar claro que quando a vereadora falou que queria ver o vereador trazer a decisão, que o terreno é da Igreja Católica, está aqui a decisão. E eu estou esperando. Está aqui a decisão. Não. Eu tenho uma posse. Quero fazer uso campeão. O proprietário entra com recurso dizendo que eu não sou o proprietário, sim, só tenho a posse. Então, isso aqui é uma decisão, minha gente. 3 desembargadores, 3 do Tribunal de Justiça, tomaram essa decisão. Hoje, quem é o proprietário do terreno onde está o Renascença? Hoje, oficialmente, através de uma decisão judicial, o proprietário é a Igreja Matriz. Se a Igreja Matriz quiser amanhã tirar os alambrados do Renascença, quiser alugar o terreno, ela pode fazer. Mas, acima de tudo, vereadores, vereador Elizabeth, presidente, Rildinei, demais, que o padre Elisandro já foi claro em dizer, ele não quer o terreno. Ele quer que uma nova diretoria faça o quê? Um contrato dizendo que não vai entrar mais na justiça. E é isso que a população, que a Igreja Católica quer. Porque o padre foi bem claro, aquilo lá, vereador Eloy, é da comunidade. Por mais de 50 anos, o Esporte Clube Renascença jogou ali e nunca pagou um centavo, nunca. Então a igreja não quer confusão, pelo contrário, o padre Elisandro foi muito bem claro quando ele disse assim, aquele terreno não é do padre Elisandro, não é do arcebispo, não é do Papa Francisco, o terreno ali é da comunidade. Agora, ele falou que não vai mais aceitar, é que fica assim, sem documento, sem nada, só de boca, sem oficialmente documentado um contrato, dizendo que aquilo ali do Renascença pode usar? Pode, sem pagar nada, mas só que tem que assinar o contrato para que uma nova diretoria não entre na justiça novamente, presidente, o vereador Eloy, ex-presidente desta casa. Então, ele não quer mais isso, ele quer uma coisa concreta, assinada no papel, e tem certeza, espero, que próximo dia 6 aconteça a eleição da diretoria do Renascença. Espero que a próxima diretoria aceite a proposta do padre. Assina o contrato, não vai pagar nada, fica lá 10 anos, 15 anos, 20 anos, pronto, sem cobrar nada. E a comunidade também tem certeza que quer isso. Melhor coisa que existe, vereadores, é a conciliação, sentar ao redor de uma mesa. A vereadora também falou, mas não convidaram os ex-presidentes, não convidaram os últimos 5, 10 presidentes.
Mas o responsável pelo Clube Renascença, neste campeonato municipal, até o vereador Isaú foi técnico, se chama o nosso conhecido Dólar, né? Que todo mundo conhece lá na praça como Dólar. Então, ele, como responsável, até a diretoria ser formada, foi chamado para uma reunião. É a mesma coisa que quando nós pegamos os buracos da cidade, chamássemos o Elmes, o Valério, o Wilson Gotti, vão resolver os buracos. Mas quem é o prefeito? É o atual ou os ex-prefeitos? Quem tem que tomar a decisão? Quem tem que resolver os problemas da cidade? É o atual prefeito, não os outros. A mesma coisa é o Clube Renascença. Não tem que chamar presidente de 10 anos atrás, de 5 anos atrás, é o responsável atual. Agora espero, de todo o coração, vereadores, que a nova diretoria não confronte a Igreja Católica, porque a Igreja Católica quer paz. É como eu digo, se custa a tua paz, custa caro. E a Igreja Católica quer conciliação, quer acordo, quer sentar numa mesa. E é isso que é o meu desejo. Não sou do Renascença, da diretoria, nunca fui jogador, não sou candidato a presidente. Se alguns pensam que eu estou fazendo isso, pensando nisso, não sou candidato a presidente, não vou fazer parte da diretoria, mas eu não podia ficar quieto, me calar, vendo uma situação dessa e tudo ficar do jeito que está, a briga, o padre lá com a igreja. Não, isso eu enquanto vereador, enquanto amante do esporte, se tem um vereador nessa cidade que acompanha o campeonato municipal, praticamente todos os jogos sou eu. Estou em todos os estádios de futebol do Campeonato Amador de Tijucas. Não faço parte de diretoria, não vou fazer, mas eu quero a conciliação e o acordo. Espero que a próxima diretoria faça um acordo com a Igreja Católica, né? E que todo mundo saia conciliador. Outra situação, o vereador Eloy, na última sessão, se não me engano, disse que é um grande anseio, né, vereador, de toda a cidade, toda a população, com relação à Beira-Rio, porque é buraco para tudo que é lado, tudo. Concordo plenamente com o senhor, mas em parte, porque quando o senhor diz que o prefeito agora para ir para casa vai no asfalto, mas quando ele começou a administração não ia no asfalto, ia no buraco. A rua Florianópolis não era asfaltada, a Valério Gomes não era asfaltada, eram duas. A rua Florianópolis era buraco, a Valério Gomes era mais buraco ainda. Se ele vai agora no asfalto, é porque a sua gestão, asfaltaram as duas ruas. E eu digo isso quando o senhor falou que é uma vergonha, era para ser a primeira obra, pode ser até que o senhor esteja certo, mas pensa em 12 anos que o MDB esteve no poder, não asfaltou a Beira-Rio, aí quer que em 2 anos e meio o prefeito asfalte a Beira-Rio, né? O Elmes Maneric, quando foi prefeito de 2004 a 2008, foi o ano em que todos os prefeitos do país tiveram dinheiro à vontade. Presidência do Lula, governador Luiz Henrique da Silveira, de 2004 a 2008. Então, teve toda a oportunidade, né, que o dinheiro estava jorrando em todas as prefeituras, de ter feito a Beira-Rio, a primeira obra. Por que o Elmes Maneric, no primeiro mandato, não fez a Beira-Rio? Não fez o segundo mandato, fez a Beira-Rio? Valério Tomás, em 4 anos, não fez a Beira-Rio? Aí querem que em 2 anos e meio a Beira-Rio já esteja pronta. Então, tem que ter um pouco de equilíbrio, vereadores, com relação a isso. E quero dizer cada um de vocês, se o atual prefeito não começar a obra, antes de terminar o mandato, eu renuncio o meu mandato. Está aqui, eu renuncio o meu mandato. Se ele não começar até dia 31 de dezembro de 2020, eu renuncio o meu mandato. Eu entrego o meu mandato. Eu renuncio. Se não começar até dia 31 de dezembro de 2020. Pelo menos 12 anos não foi feito. Eu renuncio o meu mandato. Se ele não começar antes de 30 de dezembro de 2020. Renuncio o meu mandato. Uma parte. Conceda a parte, vereador. Ô, vereador Juarez, estou gostando, novo vereador. Que legal, vereador. É isso aí, as lutas que são incansáveis. E o que me deixa mais indignado com a Beira-Rio, sabe o que é, ô, vereador? É que estava falando aqui que o prefeito estava empregando o dinheiro nosso aqui, que deveria ser obra do Estado. A oposição usou dessa tribuna para falar que nós não devíamos usar o dinheiro dos nossos impostos para fazer Beira-Rio, porque era uma obra do Estado. O Estado deveria nos dar.
Mas infelizmente pegamos um Estado, né, final do ano aí com o PMDB, o prefeito pegou o PMDB, agora pegou o PSL, e nós não tínhamos o Luiz Henrique, nós não tínhamos o governo, nós não tínhamos nada, não fizeram nada. Nós contra tudo e contra todos, como o vereador colocou, vamos fazer a Beira-Rio sim, porque usaram dessa tribuna para dizer que era obra do Estado. Não, tem que conseguir dinheiro do Estado. Daí agora, estão vendo? Ah, não, tem que fazer, então vocês se decidam, porque está difícil. Entende? Uma eu diz que tem muito asfalto, está muito quente, a cidade vai ficar muito quente, pouco planejamento, tem muito asfalto. Eu não sei, todo dia eles estão com uma situação diferente. Parabéns pelas suas palavras, vereador. Obrigado, vereador. Temos a vereadora Elizabeth, só para deixar claro, 12 anos não fizeram a Beira-Rio, quero que em 2 anos a gente faça. É claro que vamos fazer, a população pode ter certeza, tem certeza que a Rua das Carreiras, os moradores de Geraldo Ribeiro estão muito felizes, né? A Valério Gomes, o prefeito, quando começou, quer dizer uma coisa, quando nós começamos a administração, 8 milhões de dívida. Eu me lembro do primeiro dia, não tinha nem combustível para botar nas ambulâncias, para levar as pessoas, tiveram que fazer uma emergência para colocar combustível, nem 1 litro de combustível tinha quando assumimos dia 1º de janeiro de 2017. E o primeiro ano, 2017, foi o ano sofrido, praticamente não foi feito nada, porque 8 milhões de dívida, mas graças a Deus foi feito muita coisa, nem combustível deixaram, para ver o estilo que foi a última gestão do PMDB na Prefeitura de Tijucas. Passa a palavra aos vereadores que estão inscritos. Obrigado, senhor presidente. Conforme a ordem de inscrição, conceda a palavra ao vereador Wilson. Boa noite, ouvintes da Transamérica, que não está transmitindo, mas o pessoal do Facebook, o público aqui presente, posso deixar aqui a associação lá da Nova Descoberta presente, o nosso Davi, né, o nosso parceiro, né, e todos que estão aqui presentes. Né. Eu quero parabenizar o começo da Semana da Pátria, que foi lá no Oliveira, né, a participação do grupo da terceira idade, que participou, acompanhando ao nosso primeiro abertura da Semana da Pátria, lá no Oliveira, o grupo dos artesãos, tá, e o de Itatiaia, sempre lá no Oliveira, participando de todos os festivos do bairro. Eu quero começar hoje também, dizer que nós falando em obra, Juarez, e falando o que está acontecendo, hoje começou na Terra Nova, o começo a nova era, um asfalto praticamente 3 quilômetros lá no bairro Terra Nova, que vai ser para o Campo Novo, Oliveira e Terra Nova. Parabéns à comunidade que merece, como todos os bairros nossos de Tijuca merecem. E quero também aqui dizer que na última sessão nossa, o vereador, meu companheiro querido, que eu estimo muito, o Eloy, né, disse que onde é que eu estava, que eu vi a ponte, que ele não vê a ponte daquela maneira. Mas eu quero dizer, Eloy, que hoje, visitando a ponte de novo, já está revestindo os pilares com pedra, para mostrar a qualidade do trabalho daquela ponte. E o guindaste está chegando até quinta-feira, já estamos com a ponte, a parte de ferro em cima, uma parte já está pronta lá na empresa, que vai vir, é só começar a colocar, está dentro do cronograma, com certeza ela vai ser feita dentro do prazo que pediu. Acho engraçado porque a oposição, ele sempre tenta botar defeito nas coisas boas que estão sendo feitas em Tijucas. A ponte caiu em 2013, a comunidade ficou isolada tanto tempo, como ficou a comunidade da Itinga, ficou 3 anos e meio lá, sem saber para que lado saía para vir visitar a Tijuca e fazer as compras em Tijuca. Mas sim, está lá. Uma ponte não, lá não tem uma ponte, lá tem uma pinguela, porque aqui lá não é uma ponte é quando passa um carro um pelo outro, e um bairro onde é que tem um presídio, um bairro daquele tamanho, fizeram para passar um carro só. E aliás, para quem não sabe da nossa comunidade, aquela ponte, na verdade são 2 pontes, né? A metade é 45 toneladas, a outra metade é 12 toneladas e meia, que fizeram a metade 9 e continuou com a ponte velha que está lá. Então eu digo assim, e tem coragem de vir aqui às vezes dizer
que o asfalto é um Kinder Ovo, porque o asfalto está ficando buraco. Mas eu quero dizer para vocês, e as escolas? Eu quero falar também das escolas. A escola Valério Gamo, realmente, ela está horrível, eu estive lá visitando, está horrível, mas não dá, Rudinei, não dá para fazer todas as escolas ao mesmo tempo. Foi feita a escola de Areias, que estava caindo o telhado, está sendo uma escola nova, feita praticamente o Campo Novo, foi reformada a escola de Morrete. Olha, eu não sei mais de onde é que vem tanto dinheiro para fazer tanta coisa a esse município. Isso que eu não vou começar, porque não dá tempo para mim falar nas obras que estão sendo feitas em Tijucas. Mas, claro, mas eu quero dizer aqui para os moradores, que todos, além dessas obras tudo, sim, tem a participação de nós 13 vereadores. Tem a participação, sim. Muitas obras aí foram feitas por nós 13, que nós também aprovamos aqui um projeto, tá, de 10 milhões e mais um de 4 milhões e meio. Só que, nas outras gestões, como aqui o Juarez falou, até o próprio Rudinei falou, a era Lula, eu sei que o primeiro ano chegou com o Roberto Valhatti, me mostrou quase 24 milhões no primeiro ano. Imagina se esse homem tem 24 milhões no primeiro ano. Hoje nós estávamos, eu acho, andando só em cima de asfalto. Eloy, porque nós temos que ser conscientes. O homem trabalha, o homem corre atrás. Eu não vou dizer que a administração em volta do homem está tudo 100%, não está não. Tem muitas coisas que tem que ser mudadas. A gente sabe disso, que todos os gestores que passaram ali sabem que tem que mudar certas situações, né? Que ele não consegue ver tudo, mas aonde ele vê, aonde ele bota a mão, ele trabalha. E é igual acontece com nós aqui nessa casa. A Valério Gomes está precisando de reforma. Vereadores, vamos buscar recursos, vamos ajudar o nosso município, vamos ajudar o bairro, vamos ajudar o bairro. Eu estou com 300 mil reais aprovado praticamente com a minha deputada Ângela Min, que está mandando para Tijuca, onde nós vamos sim ter a reforma de 2 colégios. Um, se chegar imediato, vai ser a Valério Gomes. Por isso, a Walter Gomes, perdão. Vai dizer aqui, ó, que além desses vereadores nessa casa, nós temos uma equipe fantástica trabalhando nessa casa, tentando fazer o melhor pelo nosso município. E o melhor por essa casa. Como aconteceu quinta-feira, aquela audiência pública que foi feita aqui nessa casa, com a população que veio presenciar. Mas para isso aconteceu com pessoas competentes que aqui trabalharam. Começa pela nossa diretora da casa, a nossos assessores que participaram. Por isso é que as coisas funcionam. Um minuto, senhor presidente. Cadê o presidente? Um minuto, tá? E dizer que é muito importante eu falar isso, porque quem trabalha, Deus ajuda, né? Então, assim, ó, todos os vereadores que aqui estão, têm os seus assessores, em nenhum momento, mesmo sendo de oposição, mas em nenhum momento eles dizem, não ajuda a essa casa. Não posso reclamar dos assessores dos nossos vereadores. A maioria pega junto, a maioria quer ver as coisas acontecer. A maioria pega junto e quer ver acontecer. E eu fico muito feliz com isso, porque a casa não é minha, a casa não é da Elizabeth, a casa não são de vocês, a casa são do povo. E cada um que passar por aqui, que fazer alguma coisa e mostrar que está aqui para querer fazer o bem pelo município e por essa casa, então, por isso que as coisas acontecem. Quero agradecer em público a minha diretora, a nossa diretora, né, a Camila, que trabalha muito, muito competente e é uma pessoa que procura sempre ter todo mundo ao seu redor e com amizade, com carinho, com respeito com todos. Obrigado. Retorna aos trabalhos o presidente Wilson Natálio Silvino. Pessoal, a saída do Odirley, que a esposa dele passou uma mensagem, que o menino dele não está bem. Ele teve que sair correndo para levar a criança ao hospital. Vereadores, nós temos duas situações. Ou nós tocamos 30 minutos, ou deixamos as indicações e tocamos o requerimento, que nós temos 5 projetos. Concordo todos? Tocar o requerimento?
prolongamento do grande expediente. Requerimentos. Em discussão, requerimento número 126/2019, da autoria do vereador Eloy Pedro Geraldo. Convido a senhora vice-presidente para fazer a leitura do mesmo. A secretária. O requerimento 126, ele requer que seja despachada a correspondência para a administração municipal, solicitando as seguintes informações. A. Quantos loteamentos possui o município de Tijucas? B. Quais são a sua localização? C. Quais as pessoas físicas e jurídicas são proprietárias do empreendimentos imobiliários? D. Cópia dos processos legais para autorização do empreendimento. E. Esses loteamentos estão previstos no plano diretor da cidade? F. Eles seguem as normas exigidas de infraestrutura para um loteamento? G. Qual a quantidade de imóveis autorizados para construção em cada loteamento? Vereador Eloy Pedro Geraldo. Em discussão? Com a palavra a vereadora Fernanda Mello. Gostaria de parabenizar o vereador Eloy pelo referido requerimento, vereador Eloy. E o requerimento, ele tem uma situação com relação à leitura, né? Quais são e sua localização? Não é quais são a sua localização. Então, o vereador quer saber quais são os loteamentos e a localização deles. Né? Quais são e sua localização. O vereador Eloy fez uma fala hoje relacionada à questão do município de São João Batista e a questão do aumento populacional daquele município, né, vereador Eloy? Eu entendo que a sua fala realmente vai trazer a resposta para a sua fala vai estar aqui nesse requerimento, né? Porque temos uma cidade plana, né? Uma cidade com uma logística excelente, mas realmente não se vê um planejamento, né? Então, a gente vê as pessoas ali adquirindo o sonho da casa própria, num loteamento ali como Mata Atlântica, e ficando aí 20 dias sem água. Em razão do quê? Realmente da falta de programação, de projeto e de gestão pública com relação à aprovação realmente desses loteamentos. Então, eu gostaria de parabenizar o senhor por esse requerimento, que é realmente muito pertinente, e principalmente quando se discute aqui nessa casa, através de uma audiência pública, o plano diretor da cidade, né? Então, esse requerimento, ele tem realmente tudo a ver com a questão plano diretor e com a questão de planejamento urbano, né, urbanístico do nosso município. Parabéns, vereador Eloy, pelo seu requerimento. Continue a discussão. Em única votação, o referido requerimento. Os senhores vereadores estão de acordo, permaneçam como se encontram. 1, 2, 3, 4, 5 contra, 5 a favor. Então eu vou para o voto contra também. Rejeitado o requerimento. Em discussão, o requerimento número 141/2019, da autoria do Eloy Pedro Geraldo. Convido a senhora secretária para fazer a leitura do mesmo. O requerimento 141, ele requer que seja concedida uma moção de louvor à professora Rosilene Varela por seus relevantes serviços prestados à educação de nosso município. A concessão da distinta a que se refere este requerimento será entregue no dia 14 de outubro do corrente ano, durante sessão ordinária em homenagem ao Dia do Professor. Vereador Eloy Pedro Geraldo. Continue a discussão. A única votação referida ao requerimento. Senhores vereadores estão de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Em discussão, o requerimento 143/2019, da autoria da vereadora Fernanda Mello Baia. Convido a senhora secretária a fazer a leitura do mesmo. O requerimento 143, ele requer que seja confeccionada a moção de louvor para a professora Sandra Regina Reinert Peixoto, nos termos da Lei número 2.693, de 20 de novembro de 2017. Sandra Regina Reinert Peixoto ingressou na carreira do magistério
no ano de 1979, tendo prestado serviços para a educação pública do nosso município de Tijucas, junto à escola Alexandre Teres Filho, no bairro Joaia, deputado Valério Gomes, no bairro da Praça, Cruz e Souza, no bairro Centro, Colégio Cenecista Benjamin Galotti, Colégio Espírito Santo, no bairro Centro, e Colégio de Aplicação Univale, no bairro Universitário. A concessão a que se refere este requerimento será entregue no dia 14 de outubro do corrente ano, durante sessão em homenagem ao Dia do Professor. Fernanda Melo Baia. Continua a discussão. Com a palavra a vereadora Fernanda Melo Baia. Senhor presidente, o requerimento da professora, né, Sandra, votado aqui nessa noite, só fazer uma lembrança, né, tem a ver com uma lei instituída aqui nessa casa pela vereadora do PDT, colega aí do Fabiano e do PDT, a vereadora Consuelo, colega do Fabiano e do Wagner, que faz presente aqui nessa casa, acerca da homenagem instituída no município em favor de uma professora que seria escolhida, né, por cada um de nós. Então, a professora escolhida aqui nesse ano por essa vereadora é a professora Sandra, né, Regina Reinerte Peixoto, e é por isso que a gente fez esse requerimento e pede a aprovação de todos os vereadores. Continua a discussão. Em única votação, referido o requerimento. Senhores vereadores, estão de acordo, permaneçam com esse encontro. Aprovado. Em discussão, requerimento 144/2019, autoria da vereadora Fernanda Melo Baia. Convido a senhora secretária a fazer a leitura do mesmo. O requerimento 144, ele requer que seja despachada a correspondência ao Executivo Municipal, providências relacionadas à ausência de remessa dos balancetes das pastas e meses a seguir relacionadas. Secretaria de Finanças, Secretaria de Agricultura, Fundação de Esporte, Departamento de Defesa Civil, Secretaria de Obras, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria da Administração e Finanças, Gabinete do Prefeito, Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, Secretaria de Ação Social, Secretaria de Cultura, Juventude e Direitos Humanos, SAMAI, Fundo Cultural e Tradição, FUCUNTRAT. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município e das entidades da administração direta e indireta deve ser exercida mediante controle externo da Câmara Municipal. A ausência do encaminhamento dos documentos acima relacionados impede o exercício de função legislativa considerada pilar da administração pública e pode acarretar crime de responsabilidade. Vereadora Fernanda Melo Baia. Continua a discussão. É uma única votação. Opa, então levanta a mão, vereadora. A palavra. Vereador presidente, esse requerimento tem a ver com tudo que a gente vem tratando aqui nessa casa, né, nos últimos meses aí. Estamos aí no mês de setembro, né, passados já 8 meses dessa administração do ano de 2019. E desde então a gente nunca viu realmente os balancetes serem entregues no prazo determinado por a nossa lei orgânica. Nenhuma das secretarias, desde 2007, cumpre a nossa lei orgânica no que se refere à remessa dos balancetes. E aqui estão relacionados, né, temos a questão da Secretaria de Finanças, desde março, que não encaminha os balancetes, Agricultura desde abril, Esporte desde maio, a Defesa Civil desde maio também, que não manda nenhuma nota, nada para que a gente possa fazer a fiscalização. A Secretaria de Obras desde março também não é encaminhado balancete. Educação desde março, a Secretaria de Saúde não efetuou a remessa dos balancetes de junho e julho, a Administração e Finanças desde março que não remete, o Gabinete do Prefeito desde março também que não remete, Indústria e Comércio desde março que não remete, a Ação Social, senhores, pasmem, desde janeiro e do ano passado também não encaminharam o balancete. Tá? A Secretaria de Cultura, Direitos Humanos desde março, o SAMAI também não encaminhou junho e julho, e a Fundação de Cultura e Tradição, desde maio, também não manda os balancetes. É algo gravíssimo, tá? Muito grave, porque realmente impede com que a gente possa fazer essa fiscalização do dinheiro público, né? E principalmente quando se tem uma sessão que se traz dinheiro, deve-se trazer dinheiro, porém,
além de trazer dinheiro, tem que prestar conta do dinheiro público, né? Então, esse é o objetivo do requerimento, senhor presidente, é que esses secretários realmente sejam estados, enfim, notificados por essa casa, a fim de que eles realmente repassem à casa do povo as contas do dinheiro do povo. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. E uma única votação referida ao requerimento. Senhores vereadores, estão de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado. Em discussão, o requerimento do vereador Esaú Baer, 145/2019. Convido a senhora secretária a fazer a leitura do mesmo. O requerimento 145 requer que seja despachada a correspondência ao Executivo Municipal solicitando as seguintes informações. A. Existem empresas impedidas de participar de licitações no nosso município? B. Se sim, enviar relação dessas empresas, nome, CNPJ, razão social. C. Por quais motivos essas empresas estão impedidas de participarem das licitações? D. Enviar o período que cada empresa está impedida de participar das licitações em nosso município. Vereador Esaú Baer. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Esaú. Obrigado, senhor presidente. Requerimento apresentado, haja vista que não se encontra esses dados no site da prefeitura e há uma dúvida desse vereador e acho que muitos colegas aqui de todos os munícipes, né, de alguns munícipes, sobre essas empresas que prestam serviço ou não prestam mais serviços no nosso município. Continua a discussão. Com a palavra, a vereadora Fernanda Melo Baia. Eu gostaria de parabenizar o vereador Esaú em função desse requerimento aqui realizado. E bem sabemos que os processos licitatórios acabam por trazer alguns impedimentos ali às empresas que vêm participar. No entanto, vereador Esaú, o que nos causa realmente espanto é a inexecução das obras públicas decorrentes dessas licitações, as quais são contratadas através de contrato, né, com as empresas públicas, vereador, assim, e o descumprimento dessas empresas não acarretam o seu impedimento em futuras licitações. Então, assim, a grosso modo, eu contrato uma pessoa para fazer um trabalho na minha casa, ela não realiza, e nesse contrato, eu digo assim, se você não realizar no tempo e modo com aquele dinheiro público, você ficará impedido. E o que se vê são empresas que não cumprem o que tem que cumprir, que é o caso, inclusive, já mencionado por essa vereadora aqui na rua Antônio Bayer, ali, né, com uma obra de 700 metros de extensão, com mais de 8 aditivos e ainda inconcluída, digamos assim. Então, a gente realmente está notando que há uma recontratação dessas empresas, inclusive contra o próprio contrato assinado. E, inclusive, foi objeto dessa vereadora aqui, essa situação, para que realmente o contrato prevê multa, prevê várias situações, e a gente vê que a Secretaria de Administração, Finanças, Obras, não acaba fazendo essas notificações e não acaba brigando com essas empresas em prol do serviço público, né, da prestação do serviço público para com o cidadão. Então, parabenizar mais uma vez o vereador Esaú em razão disso, e realmente essa questão de impedimento, ela é ampla e tem que ser avaliada pela gestão pública, e isso tem que estar claro. Aquele que não cumprir com Tijucas não será mais contratado. Essa seria a obrigação de qualquer gestor público aqui no nosso município. Continua a discussão. É uma única votação, o referido requerimento. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Em discussão o requerimento 146/2019, da autoria do vereador Esaú Baia. Convido a senhora secretária a fazer a leitura do mesmo. O requerimento 146, ele requer que seja despachada a correspondência ao Executivo Municipal solicitando as seguintes informações referentes ao decreto número 228/2007. A.
Relatório do ponto digital dos servidores efetivos, comissionados e contratados temporariamente de todas as secretarias, conforme menciona o decreto. B. Quem é o funcionário responsável por controlar, informatizar e computar esse registro de ponto? Vereador Esaú Baia. Continua a discussão. Senhor presidente, antes de comentar sobre o requerimento, quero parabenizar os senhores presidentes dessa casa, Eloy, Geraldo, Juarez Soares e o senhor, pelo dever do cumprimento deste decreto e pela razão da transparência, da seriedade e honestidade com os munícipes de Tijucas. Para quem não sabe, todos os servidores nossos daqui da Câmara, tanto efetivos quanto comissionados, todos os dias batem o seu ponto, né? Tem um ponto ali em frente ali à recepção da Câmara. Todos os dias ali, quando eles vêm para trabalhar, ou quando saem do serviço, ou quando vêm à noite trabalhar na sessão, eles batem o ponto. E, infelizmente, senhor presidente, não é o mesmo que acontece no Executivo, principalmente com os cargos comissionados. Não se sabe se realmente esse pessoal está vindo trabalhar no horário correto, se eles estão vindo trabalhar se eles estão cumprindo horário, se estão cumprindo seus deveres, bem como os efetivos. E nos balancetes não se encontra isso, senhor presidente, assim com clareza, nem no site da transparência. Então, esse requerimento vem nesse sentido, para ver se esse decreto está sendo cumprido, se foi feito algo sobre esse decreto por que não está sendo cumprido, e a gente esclarecer, não só para a Câmara, aqui para os vereadores, mas para todos os munícipes, sobre essa prestação de serviço que esses funcionários estão fazendo para o povo, né? Se eles realmente estão trabalhando, se realmente estão cumprindo seus deveres, se há realmente o porquê desse ponto digital está sendo usado ou não está sendo usado. Essa é a intenção desse requerimento, senhor presidente. Obrigado, vereador. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Juarez Soares. Quero dizer ao vereador Zau que o requerimento é pertinente, mas votarei contra devido ao Tribunal de Contas estar ontem e hoje na prefeitura para verificar essa situação. Hoje e amanhã. Hoje e amanhã. Domingo não. Então, hoje e amanhã, o Tribunal de Contas está na prefeitura verificando essa situação. Então, vou esperar a resposta do Tribunal de Contas, que aí, caso não venha para esta casa, eu acompanho o requerimento do vereador, mas eu creio que o Tribunal de Contas dará informações a esta casa sobre este tema. Obrigado, vereador. Continua a discussão. Com a palavra, a vereadora Fernanda Mello. Gostaria de elogiar aqui mais uma vez o requerimento do vereador Esaú e dizer que realmente foi objeto, inclusive, de denúncia dessa bancada acerca da questão das horas extras e que, nessa casa, os balancetes também não vinham acompanhado do espelho do holerite dos funcionários, algo exigido pela lei, independentemente de denúncia no Tribunal de Contas, independentemente de auditoria deferida através da denúncia que realizamos, independente de tudo. Na verdade, é uma obrigação do gestor público, da administração pública, remeter as contas públicas e suas comprovações para nós 13 vereadores. Então, o requerimento é pertinente e ainda continua essa infração ocorrendo todos os meses. Quando o balancete não é encaminhado, que é o que acontece quase todos os meses, e quando é encaminhado, não vem com o espelho realmente de recebimento dos funcionários. E isso é uma obrigação legal e deveria ser remetido para essa casa. Então, parabenizar mais uma vez aqui o vereador Esaú por esse requerimento, e é um requerimento realmente que a vereadora e a população agradece, porque isso deveria acompanhar o balancete da gestão pública. Continua a discussão. Eu quero também me manifestar, dizer que, como estão fazendo o levantamento, né, lá na prefeitura, Tribunal de Contas, e quarta-feira que vem também vai ser feito aqui na casa, né, que é de praxe, né, parece que em cada 2 anos ou todo ano eles vêm fazer essa revisão, né, e dizer que isso é muito importante, que eles vêm e ver que a nossa casa aqui também está em dia,
está corretamente procurando sempre mostrar transparência à nossa população, perante aos nossos vereadores e os nossos assessores, que são nossos comissionados, e sim os nossos efetivos também. Então, nós não temos, com toda tranquilidade, esperando eles para vir verificar também a Casa do Povo. Tá? E, com a palavra, o vereador Isaú Baia, para terminar. Senhor presidente, com todo respeito que tenho pelos colegas vereadores, acredito que o Tribunal de Contas é um órgão fiscalizador, assim como a Câmara de Vereadores. O Tribunal de Contas pode ter não tem, no meu ponto de vista, um nome tão importante assim a mais do que a Câmara de Vereadores. Eu acho que são dois órgãos que trabalham juntos no sentido de fiscalizar e dar a sugestão depois para ser deferido ou não as decisões. Esse requerimento, senhor presidente, vem nesse sentido também, de fiscalizar. Eu sou um vereador, eu sou um fiscalizador. Estamos aí para fiscalizar os atos da prefeitura e dar depois também, se caso estiver correto ou não, dar as suas devidas providências. Se caso estiver certo, beleza, parabéns, a gente vem aqui, elogia na casa. Se caso estiver errado, a gente faz uma denúncia também junto ao Tribunal de Contas ou o Ministério Público, que é o dever nosso, vereador Vilcim, vereador Juarez, de fazer. Acho que a maior importância, o que o vereador eleito, o que é mais importante é para fiscalizar os atos do município, está lá. É isso que a gente está tentando fazer, pedindo mais transparência nesse sentido. Então a gente pede para os outros vereadores, né, sabe que o voto do vereador Juarez é contrário, para que entendam nesse sentido esse vereador que está querendo aqui fiscalizar e saber se realmente o porquê ou não desse decreto não está sendo cumprido. É uma única votação referido o requerimento. Os senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam como se encontram. 1, 2, 3, 4, 5. Eu também vou a favor contra o requerimento, pelo motivo que está sendo fiscalizado na casa pelo Tribunal de Contas. Em outra oportunidade, com certeza, eu estarei junto. Ordem do dia. Emendas. Institui o Banco de Ideias Legislativas no município de Tijuca e de outras providências. Convido a senhora secretária para fazer a leitura do projeto de lei número 02/2019. Esse projeto, senhor presidente, ele vai à segunda votação. O projeto de lei número 02/2019 institui o Banco de Ideias Legislativas no município de Tijucas e dá outras providências. O projeto de lei, ele no artigo 1º, ele fica instituído o Banco de Ideias Legislativas no município de Tijucas. O artigo 2º, dos objetivos do Banco de Ideias Legislativas, 1. Promover a legislação participativa no âmbito do município de Tijucas. 2. Aproximar a Câmara de Vereadores da comunidade, permitindo que cidadãos individualmente apresentem sugestões ao Parlamento. 3. Integrar as entidades da sociedade civil às discussões sobre o ordenamento jurídico do município. O artigo 3º, o Banco de Ideias Legislativas será atrelado ao Sistema de Informação do Poder Legislativo de Tijucas, ficando a cargo do servidor responsável por esta atribuição da sua gestão. Artigo 4º, qualquer interessado poderá cadastrar sugestões junto ao Banco de Ideias Legislativas. Parágrafo 1. As sugestões referidas no desse devem observar os seguintes requisitos. 1. Conter a identificação do autor ou dos autores,
seus meios para contato, bem como a especificação da sugestão. 2. Serem efetuadas por meio do preenchimento de formulário eletrônico disponibilizado no sítio da Câmara de Vereadores, podendo o formulário ser solicitado via e-mail ou pessoalmente na Secretaria da Câmara de Vereadores. Parágrafo 2º. Associações, sindicatos, ONGs, partidos políticos ou qualquer entidade da sociedade civil poderão se registrar como autoras de sugestões. Parágrafo 3º. Não serão aceitas sugestões sem a devida identificação do autor ou dos autores. Artigo 5º. As sugestões serão catalogadas de acordo com o autor, tema e data de cadastro e disponibilizadas para consulta permanente pelos vereadores e pela comunidade, na Secretaria da Câmara de Vereadores e no sítio da Câmara de Vereadores. Artigo 6º. A mesa diretora da Câmara de Vereadores, bem como as comissões permanentes, ou os vereadores individualmente, poderão se valer das sugestões catalogadas junto ao Banco de Ideias Legislativa para elaborar e protocolar projetos de lei ordinária, projetos de lei complementar, projetos de emenda à lei orgânica, emendas, projetos de decreto legislativo ou projetos de resolução. Parágrafo único. Caberão aos integrantes do Poder Legislativo avaliar a pertinência, a viabilidade e importância das sugestões protocoladas junto ao Banco de Ideias Legislativa, bem como o instrumento jurídico mais adequado, em caso de decidirem se valer destas. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor 90 dias após a data da sua publicação. A autora desse projeto é a vereadora Fernanda Melo Baia. O parecer da CCJ é pela apreciação e votação deste projeto de lei, bem como o parecer da Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira. Senhor presidente. Eu coloco em discussão o projeto. Em segunda votação, o projeto de lei número 02/2019. Os senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Em segunda votação, né, presidente? Isso, falei. Emenda. Denomina de Odilon Jeremias Cardoso, uma servidão localizada no bairro 15 de Novembro. Convido a senhora secretária para fazer a leitura do projeto de lei número 27/2019. O projeto de lei 27/2019 denomina de servidão Odilon Jeremias Cardoso uma servidão localizada no bairro 15 de Novembro. Artigo 1º. Fica denominada de Odilon Jeremias Cardoso uma servidão no bairro 15 de Novembro. Parágrafo 1º. Trata-se de uma servidão com seu ponto inicial localizada na latitude 27,24594 e longitude 48.643,397, conforme identificação no mapa em anexo. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Este projeto é do vereador Rudinei de Amorim e ele vai à segunda votação, tendo o parecer da CCJ pela apreciação e votação do parecer e também das comissões, da comissão, na verdade, de educação, também pela unanimidade, também pela apreciação. Coloco em discussão o projeto.
Em segunda votação, o projeto de lei número 27/2019. Os senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 28/2019. Emenda. Dispõe sobre a denominação de uma rua no bairro Campo Novo. Mas o delay não veio de novo, né? O delay saiu. Desculpa, vou ter que tirar o projeto que o autor teve que se retirar. Projeto de lei número 31/2019. Emenda. Dispõe sobre a obrigatoriedade de informar todos os sócios integrantes das empresas contratadas pelo município de Tijuca e de outras providências. Convido a senhora secretária a fazer a leitura dos pareceres das comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Cultura, Juventude, Direitos Humanos, Saúde, Obras, Serviço Público e Indústria e Comércio. O projeto de lei 31/2019 dispõe sobre a obrigatoriedade de informar todos os sócios integrantes das empresas contratadas pelo município de Tijucas e da outras providências. Artigo 1º, fica obrigatória a publicação de todos os sócios integrantes de pessoas jurídicas contratadas para fornecer serviços e produtos ao Poder Legislativo Municipal, Poder Executivo Municipal e órgãos da administração direta e indireta, independente das formas de contratação. Parágrafo único. A publicação se realizará no Diário Oficial dos Municípios, o DOM, e no Portal de Transparência Municipal, constando o extrato dos contratos, com a relação dos sócios da empresa, sem prejuízo das demais exigências legais. Artigo 2º. O disposto nesta lei também se aplica aos termos aditivos dos contratos previstos no artigo 1º. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Fernando Fagundes, vereador, e é em primeira votação, senhor presidente. O parecer da Comissão de Constituição e Justiça foi pela apreciação e votação desse projeto. Bem como a Comissão de Educação, Cultura, Juventude, Direitos Humanos, Saúde, Obras, Serviços Públicos, Indústria e Comércio, tendo como relator o vereador Isaú Bayer e membro o vereador Écio, e tendo como presidente Elizabeth. Também apreciaram e aprovaram essa matéria também. Coloque em discussão o projeto. Não, calma, desculpa. Convido a senhora secretária a fazer a leitura do projeto de lei. Não, fiz a leitura do projeto de lei. Vai para discussão agora. Então tá. Coloque em discussão o projeto. Com a palavra o vereador Fernando Fagundes. Senhor presidente, colegas vereadores, público, é um projeto número 031/2019. É um projeto que a gente já vem falando há tempo. E em maio a gente entrou aqui com esse projeto. Se eu não me engano, foi em maio. Então, na verdade, ele só vai ajudar a dar mais transparência ainda, né? E vai agora informar
nominar todos os sócios e os integrantes das empresas contratadas pelo município. É isso, senhor presidente. Continua em discussão. Com a palavra a vereadora Fernanda Mello. Gostaria, senhor presidente, de parabenizar o vereador Fernando, né, pelo projeto aqui que propõe aqui essa casa, propõe a nós todos vereadores, e realmente essa obrigatoriedade de informar ali os sócios integrantes da empresa é muito importante para que a gente realmente possa fazer a fiscalização, né, acerca dos contratos públicos realizados aí entre as empresas e o órgão, né, de gestão municipal. Então, gostaria de parabenizar o vereador Fernando por esse projeto, que, na verdade, tem todo um aparato relacionado às leis federais que impõem. No entanto, aqui no nosso município, essas leis federais de acesso à informação não vêm sendo respeitadas há muito tempo. Então, parabéns, vereador Fernando, e o projeto realmente só vem a somar na transparência dos recursos públicos e na fiscalização que todos nós aqui temos que fazer. Continua em discussão. Em primeira votação, o projeto de lei número 31/2019. Os senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Vereadores, obrigado mais uma noite. Obrigado a todos que compareceram. Não vai ter. Não tendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão, convocando a outra para dia 5 de setembro no plenário da Câmara Municipal,